Você ouve esse som dezenas de vezes por semana, mas raramente para pensar no que ele realmente significa. O código de barras é provavelmente a peça de tecnologia mais bem-sucedida e invisível da história da humanidade. Sem essas listras pretas e brancas, o comércio global simplesmente pararia. As prateleiras ficariam vazias e o caos reinaria. Mas como uma ideia que começou em uma praia, desenhada na areia, se tornou a linguagem universal do consumo? Oi, eu sou a Cap, e hoje vamos escanear a história secreta do código de barras. Antes de 1974, fazer compras era um exercício de paciência e muitas vezes de erro humano puro e simples. O bip, que hoje damos como certo, foi o resultado de décadas de falhas, lâmpadas gigantes e até um chiclete histórico. Prepare o seu scanner, porque essa jornada vai revelar como o simples ato de ler uma linha mudou a sua vida. Vamos voltar para uma época onde tudo era anotado na mão e o inventário era o pesadelo de qualquer lojista. Imagine um supermercado nos anos 40. Cada lata de ervilha precisava de uma etiqueta de preço colada manualmente. Se o preço mudasse, alguém tinha que passar o dia inteiro trocando etiqueta por etiqueta. Era um trabalho de Sísifo. Além disso, as filas eram quilométricas, porque o caixa tinha que digitar o preço de cada item, um por um. Erros eram comuns, o cansaço vencia e os lucros das lojas desapareciam em digitações erradas. Em 1948, um dono de supermercado foi até o Drexel Institute of Technology pedir uma solução. Ele estava desesperado. Um estudante chamado Bernard Silver ouviu a conversa e contou para seu amigo, Norman Woodland. Woodland ficou obcecado. Ele sabia que precisava criar um sistema que a máquina pudesse ler sem hesitar. Ele abandonou a faculdade e se mudou para a casa do avô na Flórida para focar apenas nesse mistério. E foi lá, sentado na areia da praia, que a inspiração veio da forma mais inusitada possível. Woodland estava pensando no código Morse, aqueles pontos e traços usados no telégrafo. Ele esticou os pontos e traços para baixo com os dedos na areia, criando linhas finas e grossas. Eu apenas estiquei os pontos e traços, ele disse mais tarde. Foi o primeiro esboço do que conhecemos hoje. Mas o primeiro design oficial não era de linhas retas, era um olho de boi, círculos concêntricos. Eles achavam que círculos seriam mais fáceis de ler de qualquer ângulo, não importava como o produto passasse no scanner. Em 1952, eles patentearam a ideia, mas havia um problema gigante. A tecnologia para ler aquilo ainda não existia. Para ler o código, eles precisavam de uma luz incrivelmente forte. Eles usaram uma lâmpada de 500 watts de cinema. O scanner original era do tamanho de uma geladeira e gerava tanto calor que quase queimava o papel. O mundo ainda não estava pronto. A ideia ficou na geladeira por quase 20 anos. Nos anos 70, a eletrônica avançou, os lasers foram inventados e os computadores ficaram menores. A IBM entrou na jogada. Eles sabiam que precisavam de um padrão único para que todas as lojas falassem a mesma língua. George Laurer, um engenheiro da IBM, foi o responsável por transformar os círculos de Woodland em linhas retas novamente. Ele criou o UPC, Universal Product Code, aquele retângulo que você vê em tudo hoje em dia. No dia 26 de junho de 1974, às 8 da manhã, a história foi feita em um supermercado em Troy, Ohio. O primeiro item a ser escaneado foi um pacote de chicletes Wrigley's de sabor frutas. Sharon Buchanan, a caixa, passou o chiclete pelo scanner de laser. Bip! Funcionou. O preço de 67 centavos apareceu na tela instantaneamente. O mundo nunca mais seria o mesmo. Aquele pacote de chiclete hoje está guardado no Museu Smithsonian como uma relíquia da Revolução. No começo, os lojistas resistiram. Os scanners eram caros e as fabricantes não queriam imprimir o código. Mas quando perceberam que a velocidade no caixa aumentou em 40%, a resistência derreteu. Mais do que velocidade, o código de barras trouxe algo mais precioso: dados. Pela primeira vez, os gerentes sabiam exatamente o que estava vendendo em tempo real. O inventário que levava semanas para ser feito, agora era resolvido em horas com um scanner de mão. Isso permitiu o surgimento de gigantes como o Walmart e a Amazon, que dependem de logística ultra eficiente.
O código de barras permitiu o Just in Time, onde os produtos chegam exatamente quando são necessários. Ele eliminou o desperdício e barateou os produtos para todos nós. Aquelas linhas pretas e brancas se tornaram a espinha dorsal do capitalismo global. Hoje, o código de barras evoluiu. Temos o QR Code, que pode guardar muito mais informação. Podemos saber a origem exata da carne que compramos ou o histórico de sustentabilidade de uma roupa. Existem até códigos de barras invisíveis, impressos em toda a embalagem, que o scanner lê de qualquer lugar. Estima-se que o bip ocorra mais de 6 bilhões de vezes por dia ao redor do planeta. É uma sinfonia de dados que nunca para, mantendo nossa civilização em movimento. E pensar que tudo começou com um jovem na praia, tentando entender como transformar luz em informação. Norman Woodland e Bernard Silver não ficaram bilionários com a invenção, mas eles ganharam a imortalidade tecnológica. Eles provaram que, às vezes, a solução para um problema complexo está na simplicidade de uma linha. O código de barras é a prova de que a inovação muitas vezes é invisível, até que você ouça o som dela. Na próxima vez que você estiver no mercado e ouvir aquele bip, lembre-se do Norman na praia e da Sharon com o seu chiclete. Você faz parte de uma engrenagem tecnológica incrível que começou há 70 anos. Gostou de conhecer a história por trás das listras? Então dá um bip no nosso botão de curtir. Se inscreva no Cap Capital para mais segredos do mundo do dinheiro e da tecnologia. Comenta aqui embaixo, qual outra tecnologia invisível você quer que a gente desvende? Eu sou a Cap e a gente se lê, ou melhor, se escaneia no próximo vídeo. Tchau!